Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 166, intitulado Cura do Ódio. Eu sou Luiziane Saraiva e farei o estudo com vocês. Então vamos à leitura do nosso texto. Cura do ódio. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo. Romanos 12, 20. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com o inimigo dessa jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem, no momento oportuno, é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. Cura do ódio, né? O ódio é oriundo de quê? Ele é oriundo também do orgulho, do egoísmo, da falta de manifestação de amor. Nós sabemos disso, né? A orientação do mestre é dar outra face, perdoar. Para nós que conhecemos, estudamos, que a cada dia ouvimos falar da mensagem do Cristo, que dia após dia estamos nessa labuta pelo bem, nós sabemos que ainda assim nos é difícil dar outra face. Nós sabemos que a cura do ódio não é fácil. Às vezes, quando a gente se espanta, já vem aquela animosidade, né? Vem aquele impulso de raiva, a vontade de retrucar, a vontade de estar certo, ou de estar certa, né? E nós sabemos a origem disso. Ainda é a nossa origem primitiva, ainda é o nosso homem de ontem, que ainda não introspectou totalmente o ensino do mestre. E o que nós fazemos? Oramos, vigiamos, é o que nós devemos fazer, pelo menos, né? Orar, vigiar, para que nós possamos ir colocando os ensinamentos do mestre no dia a dia, né? Para sair da teoria e colocarmos na prática. Se nós estamos nesse processo
Imaginemos as pessoas que ainda desconhecem a mensagem do Cristo. Porque ao mesmo tempo que nós temos que tomar cuidado para nós não sermos os ofensores, em muitos momentos, principalmente quando nós nos colocamos na perspectiva de que nós vamos progredir, que nós vamos, nos distanciar, tentar nos distanciar cada vez mais dos instintos básicos, da animalidade, a prova vem, e a gente é colocado à prova, passamos por vários testes, então muitas vezes nós nos tornamos os ofendidos. E tantos sejamos nós ofensores, voluntário ou involuntariamente, quanto ofendidos, em todos os aspectos, a cura do ódio se faz necessária. Tanto no sentido de buscar o perdão, tão logo nós percebamos que ofendemos alguém, quanto no sentido de permitirmos o perdão a quem voluntário ou involuntariamente nos ofendeu. Lembrando ainda que o peso da ofensa é tanto maior quanto maior for o nosso orgulho, quanto maior for o nosso egoísmo, quanto maior for a nossa vaidade. Porque nós sabemos que muita da dor da ofensa está na nossa ainda imaturidade espiritual, numa espiritualidade ainda imatura. Quando nós não percebemos que é mais valoroso não nos apegarmos à ofensa. E sabemos que não é um processo simples. Por isso que o vigiai e orai. Nós temos que nos colocar como pessoas que compreendem que essas ofensas, elas podem acontecer a qualquer momento, por motivos rotineiros e banais. Se temos como exemplo o trânsito. Quantas vezes no trânsito nós nos sentimos ofendidos com um gesto de má educação, uma falta de gentileza, uma não observância de uma regra, real, uma regra de trânsito, ou uma regra que nós consideramos que já faz parte da cultura, enfim, e nós nos incomodamos com aquilo. O incomodar não é um problema. O problema é quando nós ultrapassamos o incômodo e começamos a desenvolver raiva, e a partir daí uma raiva mais intensa que se transforma em ódio. Porque um dos problemas de acumular raiva e ódio dentro de nós, além do fato do mal que nos faz, que nós podemos somatizar toda essa energia ruim, negativa, e adoecermos por conta disso, é que nós começamos a criar hábitos raivosos, hábitos de manutenção desse ódio em nós. Isso é realmente perigoso para o nosso progresso espiritual, para o nosso desenvolvimento como cristãos. Então, pequenos gestos podem nos auxiliar a desenvolver defesas contra esse ódio, contra essa insatisfação continuada, contra pessoas, contra situações, contra atos, inclusive nossos. Eu tenho uma raiva de mim, eu tô com raiva de fulano, eu tô com raiva de cicrano, a coisa que me faz raiva. Podemos começar eliminando essas palavras de nós, porque nós sabemos que as palavras têm poder, Ao invés de amaldiçoarmos o nosso próximo, amaldiçoarmos as coisas, amaldiçoarmos as situações, criarmos o hábito de abençoarmos as situações. Imaginemos naquele trânsito, aquela cortada, aquela pessoa que a gente já vê que tem uma índole ainda não tão alinhada com a harmonia, com a serenidade, e no momento em que essa pessoa cruza o nosso caminho, vá em paz. Deus lhe abençoe. Deus te proteja. A gente começa a exercitar isso quando nós visualizamos que aquela pessoa ali, ainda naquele momento,
né, ainda em processo de amadurecimento espiritual, emocional e afim, somos nós, em muitos momentos dos nossos dias, das nossas rotinas diárias. Quando nós imaginamos que aquela pessoa em questão pode ser um parente nosso, uma pessoa próxima nossa, nós iríamos gostar se alguém amaldiçoasse os nossos entes queridos? Que alguém nos amaldiçoasse? Não. Então o que nós faremos? Nós abençoamos, que é o que nós gostaríamos que fosse feito conosco, né? E aí nós vamos exercitar cada vez mais as orientações do mestre, né? Lembrar de fazer com o outro o que nós gostaríamos que fosse feito conosco. E aí, até para nos auxiliar nessa compreensão da necessidade de curarmos o ódio, né? Como o próprio texto diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Né? Se teu inimigo, porque a gente pode dizer assim, não, mas eu alimento, com certeza, eu jamais vou deixar de alimentar uma pessoa faminta. É nosso inimigo, é alguém que de alguma forma pode ter nos atrapalhado, é alguém que de alguma forma pode ter nos causado algum mal, é alguém que de alguma forma pode ter direcionado alguma coisa que tenha nos causado algum infortúnio, né? Ou que sabemos que deliberadamente deseja o nosso mal. E aí nós temos que alimentar, né? Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quando Paulo fala isso, ele fala do fogo que não se apaga, o fogo do amor, né? Que é importantíssimo que nós mantenhamos aceso. No livro A Vida Plena, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 20 ela fala sobre a ira, né? E é muito interessante porque bem no finalzinho desse capítulo ela traz o caso da figura de Joana de Cusa. E diz bem no finalzinho, nas fúlgidas páginas do Evangelho, a figura de Joana de Cusa ressalta quando no poste do sacrifício para ser queimada viva, o algoz, após a afligir ao máximo, inclusive ameaçando incendiar-lhe o filho, igualmente preso a um outro poste, pergunta irado: o teu carpinteiro somente te ensinou a morrer sem reclamar? E ela respondeu serena: não somente a isto, mas também a vos amar e a vos perdoar. Quando começares a vencer a ira, verás que a existência se te tornará leve fardo com suaves testemunhos. Irar-se nunca. Olha que orientação maravilhosa, né? Quantos exemplos maravilhosos nós temos acerca disso, né? Então, é importante nós compreendermos qual é a nossa missão como cristãos, como espíritas, quais são os nossos desafios diários e, acima de tudo, nós sabemos onde nós podemos buscar a armadura necessária, os instrumentos necessários para nós vencermos o ódio, para nós curarmos o ódio, né? Que é o amor, que é o exemplo, né, do nosso querido e amado Mestre Jesus, né? Que é Ele quem realmente é o nosso modelo de misericórdia, de amor ao próximo, e deixou todas as orientações sobre o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. É fácil? Ninguém nunca disse que seria fácil, mas é possível. E só depende da nossa vontade em praticarmos o amor ao próximo, praticarmos o bem. Que quanto mais praticarmos, mais fortalecidos no amor, nós estaremos sempre. Fique em paz, e essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net.